10 dias. Esse foi o tempo dedicado a trabalhos, discussões e ações que vão servir para melhorar a aplicabilidade da lei e proporcionar um futuro melhor para crianças e adolescentes. Eu acho que nós somos uma parcela responsável do judiciário, somos representantes do Estado para cobrar e também para aplicar o direito que realmente tem que ser aplicado a esses adolescentes, a responsabilidade real e não uma punitiva, vingativa, porque não é por aí que a gente vai ressocializar ninguém, a gente não ressocializa nem um adulto com a vingança, então a gente tem que mudar esse perfil. Eu acho que isso compete ao judiciário, estar integrado com os outros órgãos na mudança desses paradigmas. Nos nossos encontros sempre geramos enunciados e entendimentos. E quando nós nos reunimos junto com os juízes e a sociedade local, a gente constrói alternativas, e essas alternativas são democratizadas e muitas delas se traduzem em enunciados do próprio fórum. O 13º Fórum Nacional da Justiça Juvenil teve como sede o Espírito Santo, que recebeu pela primeira vez o encontro. Em pauta, temas relacionados à área infracional, como a abordagem da lei do SINASE, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, a unificação de medidas socioeducativas e a resolução número 165 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse momento está em fase de discussão o Plano Nacional Decenal sobre medidas socioeducativas. Isso está sendo discutido agora a partir desse mês de abril em todo o Brasil. Vai ter uma consulta pública sobre o texto e depois nós vamos estar submetendo esse plano ao Conselho Nacional da Criança e Adolescente. E a outra questão eu vou falar sobre o próprio SINASE, o que nós estamos as linhas de atuação hoje para a implantação e consolidação dessa legislação no nosso país. Uma avaliação crítica da nova lei de execuções de medidas, a lei 12.594 de 2012, num aspecto que eu tenho considerado essencial e estou pautando então esse desafio, que é a necessidade de definição da duração determinada da medida socioeducativa. Nós temos na lei anterior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma regra expressa dizendo que a medida, particularmente a privativa da liberdade, ela tem a duração máxima de 3 anos, porém não comporta prazo determinado. A nova lei refere que a sentença definirá o parâmetro de desaprovação da conduta infracional e estabelecerá limites máximos para a privação da liberdade e restrição de direitos. Então, a questão, em primeiro lugar, é uma compatibilização de duas leis, aparentemente em contradição, em conflito, e o projeto de estabelecimento de um novo marco de regulação do cumprimento dessas medidas. Então, isso, do ponto de vista jurídico, é um debate que se abre. Por quê? Porque nós não temos, como no Código Penal, um parâmetro previamente fixado em lei para quantificar essas medidas. Entre os palestrantes, o representante da Secretaria de Direitos Humanos, bem como membros do Ministério Público e da Magistratura, que destacaram as particularidades de cada estado. A maior parte dos atos infracionais com gravidade que nós temos visto, não só na minha vara, na minha comarca, mas no estado de Goiás, são os atos infracionais cometidos contra o patrimônio. E o que nós vimos, o aumento neste tipo de ato infracional de 5 anos para cá, foi com a invasão do crack dentro da nossa sociedade. Com o aumento do consumo de drogas, nós vimos também uma maior escalada da violência, principalmente nesses atos infracionais contra o patrimônio. As discussões deram lugar a uma visita a campo, para melhor conhecer as práticas que contribuem para a aplicação efetiva do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Magistrados conheceram o Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, situado no município de Cariacica, região metropolitana do estado. Compartilhar com os colegas dos demais estados a arquitetura desta unidade de internação e poder mostrar para o resto do Brasil que é possível fazer uma ressocialização dentro dos moldes estabelecidos pela nova lei do SINASE. Eu já visitei várias unidades e eu diria que esta aqui foi uma das melhores. É possível, né, fazer um atendimento socioeducativo como foi previsto na nova lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE.
No local, os adolescentes recebem curso de culinária, elétrica e vários tipos de terapia para ressocialização. Momentos que podem transformar vidas. Aqui é uma sensação de você lidar com a sociedade mesmo. Porque aqui eles mostram para você que o mundo que lá fora pode ser o mesmo, mas aqui eles mostram de outro jeito. Se você faz alguma coisa de errado, com certeza lá fora você paga. Aqui eles mostram também que você tem que pagar. Não com uma punição severa, mas uma punição que dá em cima do ato que você cometer aqui dentro mesmo. Uma quebra de procedimento mesmo. Que lá fora tem muitas coisas que não pode fazer e acaba fazendo. Aí aqui dentro eles mostram isso para nós. Aqui eles tratam de igual para igual, tem sempre o respeito. E aqui o modo deles cobrar são bem diferentes. Eles cobram, impõem regras que, assim, para a gente aprender mesmo que lá fora a gente não pode quebrar as regras que tem na sociedade, senão a gente vai sofrer as consequências novamente. E pune a gente, assim, de uma forma correta, sem agressão, conversa com a gente bastante aqui também. E para fechar os trabalhos com a garantia do dever cumprido, o Fonajuve anunciou a Carta de Vitória em defesa da responsabilidade. Nela, os juízes se manifestaram em relação à cobrança da sociedade por mais rigor na punição de adolescentes que cometem atos infracionais e fecharam a questão contrários à redução da maioridade penal. Até que ponto a sociedade atual, do modo como está estruturada, dos valores que está priorizando, não está repercutindo, gerando um fenômeno de violência, de criminalidade e de questões como essa. Ou seja, fazer uma autocrítica sobre esta sociedade que está do lado de cá antes de buscar puramente privar da liberdade cada vez mais e em idade cada vez menor. Aqueles que talvez estejam apenas refletindo os males da época em que vivemos e que esse ponto, essa discussão, ela não é colocada quando você pega uma questão dessa complexidade e resume a um ponto: vamos reduzir a maioridade penal.